Olá, meninas! Hoje nós viemos aqui falar sobre uma campanha super importante, que é o Setembro Verde, que é o mês de prevenção do câncer de cólon, tá? O câncer de cólon é o segundo mais frequente nas mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama, e o terceiro mais frequente em homens. Então, Paty, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os sintomas. Meninas, a maioria, Rafa, é assintomática. Infelizmente, tá? Quando a paciente apresenta sintomas, Rafa, é alteração do ritmo intestinal. Então, aquela paciente que tinha um intestino mais habitual, rotineiro, diário, e passa a ter prisão de ventre, ou aquela paciente que tinha prisão de ventre e passa a ter fezes diarreica, né? Da mesma forma, o aspecto dessas fezes. Então, fezes que estão achatadas, que estão algo que aconteceu ali, que está formando umas fezes mais afitadas, que a gente chama, presença de sangue nessas fezes, anemia, fraqueza, paciente com perda de peso injustificável, sabe, Rafa? Não fez dieta, né, Paty? Isso, que você não encontra. Você não encontra motivo por que ela perdeu. É isso mesmo. Então, assim, são os mais importantes. Além disso, Rafa, dor, né? Dor da compressão da tumoração, dor pélvica ou até dor no ato de evacuar. Então, são sintomas que chamam a atenção da gente. Então, Rafa, quais são os principais fatores de risco e o que a gente pode fazer para modificar? Existem vários fatores de risco, alguns que são modificáveis e outros que a gente não tem como modificar, que são uma herança, tá? Então, entre os fatores de risco modificáveis, existem fatores que estão relacionados a múltiplos cânceres, né? A gente precisa realmente ter uma vida mais saudável. Entre eles são a obesidade, tá? O tabagismo, o sedentarismo. Então, esses praticamente um monte de câncer está relacionado a eles e a gente realmente precisa extinguir da nossa vida. Entre outros fatores de riscos relacionados a esse câncer, a gente tem a questão da dieta. A dieta é muito importante para o câncer de cólon. Então, o consumo exagerado de carne vermelha, de enlatados, de alimentos processados e condimentados estão relacionados a ter mais chance de ter câncer de cólon, sim. É preciso mudar essa dieta, aumentar o consumo de fibras, tá? Então, usar mais frutas e verduras na nossa dieta, aumentar também a ingesta hídrica para que a gente evite ter constipação. Por quê? Porque essa constipação, o contato das fezes com as alças intestinais, com a mucosa das alças intestinais, pode levar a danos, certo? Que continuamente, cronicamente, levem a essas células se modificarem, tá? E virarem um câncer. Então, uma outra coisa que pode acontecer é encontrar no exame de imagem um pólipo. Esses pólipos, raramente, eles podem se malignizar, mas é uma coisa que a gente também precisa ficar atento. Se a gente encontrou em um exame anterior de endoscopia um pólipo, a gente vai precisar ter um acompanhamento mais de perto dessas pacientes. Além disso, Paty, a história familiar. Então, se a gente tem uma história familiar importante, certo? De vários familiares com câncer de colo, a gente tem que ficar atento. Existe um percentual de pacientes que tem uma história hereditária importantíssima. Por exemplo, pacientes que têm um síndrome de Lynch, de Gard, né? Ou polipose adenomatosa familiar. Esses pacientes têm uma chance maior de ter câncer de cólon e eles precisam ter um acompanhamento mais de perto com um médico de coloprocto ou com um gastro, certo? De preferência deles. Um outro fator de risco importante são as doenças inflamatórias intestinais, tá certo? Sim. Como a retocolite ulcerativa e Crohn. Então, esses também são pacientes que precisam estar sob acompanhamento. Lembrando sempre que todas as pacientes precisam, acima de 45 anos, fazer uma colonoscopia. Então, pessoal, a gente já falou dos sintomas, já falamos dos fatores de risco. Então, Rafa, qual é o nosso recado final para todo mundo? Consciência corporal, tá certo? E mudanças de hábitos de vida. É isso aí. Tchau, meninas!